Agora vamos falar sobre os princípios do pensamento enxuto. O que são os princípios do pensamento enxuto, né? Que você deve identificar o que é valor para o cliente, mapear o fluxo de produção e identificar os desperdícios que nós acabamos de falar, deve implantar o fluxo contínuo para evitar aquele fluxo com muitas voltas que também nós acabamos de ver, deixar o cliente puxar a produção, que também tem relação com aquela superprodução que nós comentamos agora há pouco, e buscar a perfeição, que seria a melhoria contínua. Quando se fala em mapear o fluxo de produção e identificar desperdício, é interessante às vezes fazer um fluxograma simples do processo. Quando você faz esse fluxograma, você percebe às vezes que você tem uma atividade, um processo que realmente agrega valor. E os demais são processos que não agregam valor e que deveriam ser analisados. É lógico que você tem que identificar que existem 3 tipos de atividades nesse processo. Existem aquelas que realmente agregam valor, as que não agregam valor, outras não agregam valor, mas são necessárias e você não vai conseguir retirar. Mas é importante ter o domínio do que está acontecendo no teu fluxo, né, para ver se existe possibilidade de melhoria. Agora eu vou comentar como reduzir desperdícios e aplicar os princípios do Lean Manufacturing através de 6 grandes etapas. Essa é a forma como eu aplico, baseado muito nos princípios de melhoria de processo. Existem outros livros e outros autores e outros consultores que aplicam de forma diferente. Eu inicio então coletando os dados, né? E através de uma visita na fábrica. Com essa visita eu consigo desenhar o layout, fazer um croquis à mão livre da linha de produção, compreender o fluxo produtivo, pode ser através de um fluxograma simples, até que eu identifique pelo menos os fluxos que têm mais desperdícios. Depois eu identifico os pontos críticos, os que às vezes têm maior impacto em custo. Às vezes eu tenho 10 peças sendo fabricadas, mas eu consigo perceber que 2 peças são responsáveis por 80% do faturamento da empresa. Nesse caso, eu vou focar nesses 2 fluxos produtivos, dessas 2 peças somente. E dessa forma, então, eu defino o foco das minhas ações. Antes de iniciar a implantação de qualquer ferramenta Lean, eu seleciono alguns indicadores de desempenho nesses focos escolhidos e coleto essas informações relacionadas às vezes a tempo de troca de ferramental, que seria o setup de máquina, tempo da produtividade geral da máquina, capacidade produtiva da fábrica, o tempo total de fabricação de um determinado produto, etc. Em seguida, eu escolho os recursos que eu posso aplicar para melhorar esse processo. Então, em função dos problemas que eu identifico recursos e princípios do Lean que visem solucionar esses problemas. E, na sequência, eu implanto esses recursos e esses princípios. Depois implantado, eu faço um controle final, ou seja, eu coleto os novos indicadores de desempenho após a implantação, que seriam os mesmos que eu coletei no início, para poder comparar os indicadores iniciais e finais e contabilizar os ganhos que eu consegui obter nessa melhoria de processo. Vamos falar agora sobre os recursos que contribuem com os princípios do Lean. Um deles é o 5S, né, que visa limpar e organizar a fábrica. O 5S ele é baseado em 5 palavras de origem japonesa, e essas 5 palavras significam utilização, organização, limpeza, saúde e disciplina. Ou seja, você precisa começar a limpar a sua fábrica, tornar ela segura e saudável, organizá-la e também checar o senso de utilização de todos os componentes, de todas as ferramentas e depois insistir em manter essa disciplina. Às vezes você organiza e ela rapidamente se desorganiza. Isso é muito comum. Então veja como essa empresa era antes e como ela ficou depois. Vejam a diferença, pintura do piso, organização dos materiais e colocar numa posição que você, por exemplo, se eu uso muito mais esse do que o vermelho, esse deve vir na frente. Se o pessoal entra por essa porta, a primeira coisa que eles precisam pegar 10 vezes ao dia é esse componente, esse produto, esse é o primeiro da lista. Idem para o sequencial de ferramentas e outros, matéria-prima, etc. Em relação a uma outra ferramenta, outro método, outro recurso que você pode utilizar no Lean, é um fluxograma simples, para poder entender o processo produtivo, quais são as sequências gerais de atividades
quais seriam os fluxos de atividades para compor esse processo produtivo, né? Então, se eu recebo matéria-prima, seco matéria-prima, abasteço a máquina, por exemplo, e faço uma injeção simples. Na sequência, eu embalo e entrego para o cliente. E assim por diante. Vocês vão perceber que, às vezes, dentro de uma fábrica, vocês têm diferentes fluxos produtivos que compartilham a mesma planta. Esse é um outro recurso que você pode utilizar, que seria desenhar o layout e tentar traçar esse fluxo produtivo, né, para identificar desperdícios com percursos no fluxo produtivo, que nós chamamos de diagrama de espaguete, porque ele parece um espaguete, começa a haver um cruzamento de linhas desordenadas dentro da tua planta, em cima do teu croquis. Ele nos ajuda a mostrar os caminhos percorridos pelo produto no fluxo produtivo. Então, vamos dizer, eu vou começar a fabricar uma peça. Eu começo a seguir ele desde a entrada da matéria-prima, em qual máquina ele vai, saindo da máquina 8, para onde ele vai depois, vai para o estoque no setor tal, e depois vai para outro galpão, e assim por diante, até que ele sai como produto acabado. Isso nos facilita muito para visualizar o quanto ele está caminhando sem necessidade, muitas vezes, dentro da empresa. E isso nos ajudará depois a corrigir o layout da fábrica. Esse é o VSM, chamado de Value Stream Mapping, que significa mapeamento do fluxo de valor, e ele serve para identificar o valor das atividades no fluxo produtivo. Normalmente eu utilizo para o mais crítico, porque é um fluxo mais detalhado. Então, após identificar em qual eu vou focar, qual vai ser o mais crítico, daí vale a pena fazer um VSM. Por exemplo, se você identificou numa peça que produzia 20 peças, que 3 peças eram responsáveis por 70% do faturamento, vamos identificar o fluxo dessas 3 peças. Pode ser que, inclusive, as 3 peças tenham o mesmo fluxo, e com isso eu vou gerar apenas um VSM, ou 3 VSM se houver muita diferença entre os fluxos produtivos. O Value Stream Map, então, ele permite mapear desde a entrada de matéria-prima, transporte, o quanto ele produz, o quanto ele espera, aqui a produção, aqui a espera, produção, espera, até a entrega do produto final. E com isso eu consigo ver, por exemplo, eu levei 51 dias para iniciar e terminar esse produto. E, na verdade, com uma atividade que realmente agregava um valor, eu só consegui perceber 15 minutos. Então, cabe agora fazer uma boa análise de todos esses dias. Por que eu estou demorando tanto para finalizar esse processo? E o que é possível melhorar, o que é possível reduzir nesse tempo de fabricação. Aqui vamos falar sobre o SMED. O SMED, que se chama Single Minute Exchange Die, né? É um tipo de método que nos ajuda a ganhar em agilidade e produtividade, ou seja, ele visa reduzir o tempo de setup, né? O tempo de setup de máquinas, que seria a troca de ferramental. É o tempo entre a última peça boa e a próxima peça boa após a troca de molde, de ferramenta. Vejam que ele se baseia em você parar a máquina o menor tempo possível, ou seja, todas as atividades que você puder fazer externas à máquina, você deve deixá-las preparadas antes de parar essa máquina. Você só vai parar a máquina quando tiver que realmente retirar o molde e fazer a colocação do novo molde. E eu comparo muito com a troca de pneus e carros de corrida. Vejam como eles eram feitos antes, onde as pessoas sentavam, o carro parava, as pessoas iam lá, viam onde é que está o pneu, onde é que está a ferramenta, vamos lá buscar. Então levavam minutos, né? Aqui, hoje em dia, todo mundo está com a sua ferramenta na mão e posicionado no local certo. Inclusive, eles pintam a pista para usar como uma forma de gabarito. E dessa forma, o carro para apenas alguns segundos, ele só para na hora que não tem saída. Vamos falar agora como tornar o sistema mais autônomo. Então no Lean Manufacturing, existe esse termo aqui, o JIDOKA, que significa autonomação, que é uma automação com um toque humano. O que significa? Quando você visa deixar o sistema produtivo mais autônomo, você pode usar vários recursos. O andon, que são sinais luminosos, né, para ajudar nessa visualização, se a máquina está com problema, se você precisa, às vezes, de uma matéria-prima, ou para contabilizar a produtividade, todos os luminosos que você puder ter para agilizar o processo. O Pokayoke, que são tipos de gabarito que nos ajudam a controlar se está tudo ok na peça.
se a peça está com a altura certa, se ela passa ou não passa, e já fazer um nivelamento daquela produção. E além disso, paradas automáticas, sempre estar investigando solução para os problemas e documentar isso, né? E a automação do processo em geral, quando você tem um processo com alta demanda, com uma produção em série alta, também vale a pena investir em automação do processo, porque ele é um dos itens que mais reduz custos industriais, porque ele reduz pessoal, aumenta a qualidade dos produtos, reduz defeitos, etc. Aqui vamos falar sobre Kanban, que significa cartão de sinalização que controla os fluxos de produção, que podem ser usados tanto para controlar as atividades desenvolvidas, né? O que você tem para fazer e de forma bem visual, o que está em processo e o que já foi feito. E você também pode utilizar o Kanban para controlar estoques intermediários e finais quando você usa o sistema puxado de produção, puxado então pelo cliente final e pelos clientes intermediários. Dessa maneira, se cada um tiver um certo controle, se eu sou a pessoa que estou produzindo a peça número 4, eu tenho que olhar a peça posterior. Ele já está precisando da minha produção ou não? Se ele está no verde, eu posso produzir a peça 3, eu posso estar atuando em 2 postos, por exemplo. Mas se ele estiver no amarelo, eu já tenho que voltar a produzir a peça 4. E se estiver no vermelho, eu tenho que produzir a peça 4 rapidamente. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de peças pequenas, né, a granel, eu poderia usar inclusive caixas com cores diferentes para poder me ajudar nesse controle de estoque para o próximo lote, para o próximo funcionário. E dessa forma eu vou tornando o sistema cada vez mais autônomo, porque o próprio funcionário vai controlando esse sistema, né? Então ele ajuda no balanceamento de linhas de produção. Por exemplo, linhas de fabricação de sistemas de refrigeração, que é um sistema de produção muito manual, é muito comum você ver um desbalanceamento de linha. Pessoas que produzem muito rápido e outras, pelo processo ser mais difícil, produzem menos peça. Então é muito comum, às vezes, uma produzir muito e ficar esperando, ou sair para tomar café, etc. E com esse sistema, você pode fazer com que ela atue em 2 postos e com isso conseguir um bom nivelamento da linha. O Kaizen é um conceito dentro do Lean Manufacturing também, que significa melhorar continuamente de forma simples com a colaboração de todos. Ou seja, é o que eles chamam da melhoria contínua do processo, que juntos você vai conseguindo fazer pequenas melhorias que ao longo de um tempo significativo geram um grande impacto no teu processo produtivo.